E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No final de 2023, o Fluminense entrou em campo com um sonho: conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA. Diante de um imponente Manchester City, campeão europeu e um dos times mais temidos do mundo, o tricolor carioca não conseguiu vencer, saindo de campo derrotado por 4-0 na grande final, realizada em 22 de dezembro. No entanto, o que parecia um caso encerrado pode estar longe de ser o fim da linha para o Flu, já que um processo jurídico envolvendo o clube inglês promete reviravoltas. O Manchester City enfrenta uma das investigações mais impactantes da história da Premier League e do futebol europeu. Com acusações de ter violado regras financeiras por mais de 100 vezes ao longo das últimas temporadas, o clube inglês é alvo de intensas acusações que podem mudar o desfecho de campeonatos nacionais e internacionais. Caso o City seja punido, surgiria uma nova possibilidade para que o Fluminense reivindique o título de campeão mundial, argumentando que o clube inglês não jogou em condições equitativas devido a essas possíveis irregularidades. Os rumores sobre uma possível punição ao Manchester City não são novidade. As acusações remontam a práticas de contabilidade criativa que, supostamente, permitiram ao clube inflar suas receitas de patrocínio e outros valores financeiros para manter uma vantagem competitiva no cenário europeu. Tais práticas teriam permitido ao clube contratar jogadores de altíssimo nível e se manter no topo da Europa, um fator que, se comprovado, representa um claro descumprimento das regras da UEFA e da Premier League. No caso de uma eventual punição severa, como rebaixamento ou perda de títulos, outras competições onde o City sagrou-se campeão também poderiam ter seus resultados revisados. Isso incluiria o Mundial de Clubes de 2023, onde o time venceu o Fluminense na final. Para o torcedor tricolor, a possibilidade de levantar o título mundial no tapetão pode soar estranha, mas o clube poderia reivindicar uma revisão do resultado, caso a punição se confirme. Para o futebol brasileiro, essa situação poderia ter desdobramentos inéditos. O Fluminense é um dos poucos clubes do país que ainda busca o sonhado título mundial, um troféu que traria enorme prestígio ao tricolor das Laranjeiras. Fernando Diniz, técnico do Flu, comentou após o jogo que o time deu seu melhor contra o City, mas reconheceu a superioridade dos ingleses. Agora, com a chance de que o City seja desqualificado, o técnico e os torcedores tricolores têm motivos para uma nova esperança. Em relação ao julgamento, veículos de comunicação europeus informam que o processo pode se arrastar por meses ou até anos. No entanto, especialistas apontam que, caso o City seja declarado culpado, as sanções poderiam ser aplicadas retroativamente, afetando títulos e vitórias passadas. Este é o motivo pelo qual o Fluminense já observa com atenção os desdobramentos, na expectativa de que uma decisão favorável possa abrir portas para um título histórico, ainda que fora dos gramados. As possíveis sanções não se limitam ao rebaixamento ou perda de pontos em campeonatos ingleses. Segundo fontes, o clube pode ser até mesmo excluído de competições internacionais, algo que faria do Mundial de Clubes de 2023 uma vitória sob condições duvidosas. Ao longo dos últimos anos, o Manchester City investiu bilhões em contratações e infraestrutura, transformando-se em um gigante do futebol mundial. No entanto, essa expansão vertiginosa parece ter sido movida por práticas que agora vêm à tona e levantam questionamentos sobre a legitimidade de suas conquistas. Para a FIFA, revisitar o resultado do Mundial de Clubes seria um processo complexo, mas não sem precedentes. Em outras ocasiões, resultados foram ajustados devido a irregularidades ou comportamentos antiéticos. A entidade máxima do futebol teria de decidir se os títulos conquistados em campo pelo Manchester City, mas potencialmente manchados por práticas ilegais, deveriam ou não ser considerados válidos. Entre os torcedores tricolores, as reações são mistas. Alguns consideram que um título conquistado fora das quatro linhas não teria o mesmo valor emocional. Outros, no entanto, entendem que as regras precisam ser respeitadas e que, se o City realmente infringiu os regulamentos, o Fluminense tem direito ao título. Seja como for, o caso chama atenção para o impacto de condutas financeiras irresponsáveis e antiéticas no futebol mundial. Para o futebol inglês,
a investigação representa um marco. Clubes como o Manchester City e o Chelsea, apoiados por fortunas estrangeiras, passaram a dominar a Premier League, alimentando o debate sobre a disparidade financeira e as práticas empresariais no futebol. Esta investigação pode ser um divisor de águas, estabelecendo um padrão mais rígido para os clubes ingleses e europeus. Caso o Fluminense realmente venha reivindicar o título, o clube entrará para a história como um dos poucos a levantar um troféu mundial fora dos gramados. Para Fernando Diniz e seus jogadores, que viram o título escapar nas 4 linhas, esta seria uma conquista simbólica, mas importante. O fato também traria visibilidade para o clube, agregando prestígio e renovando o orgulho dos torcedores. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Ainda que a decisão final pareça distante, a torcida do Fluminense já imagina o cenário. Celebrar o título mundial, ainda que em circunstâncias controversas, representaria a realização de um sonho antigo e justificaria a dedicação dos tricolores ao longo de décadas. Entre dúvidas e esperanças, o caso aguarda um desfecho que pode entrar para a história do futebol mundial. Independentemente do que vier a acontecer, o episódio destaca a importância de uma regulação transparente e rigorosa no futebol. Clubes como o Fluminense, que respeitam as regras e lutam em pé de igualdade, merecem estar no topo e têm o direito de reivindicar justiça em casos de condutas antiéticas. Para o Fluminense, a chance de conquistar um título mundial sem precisar disputar novamente o torneio divide opiniões entre os torcedores e até entre a diretoria do clube. A possibilidade de se tornar o primeiro clube brasileiro a herdar o troféu em decorrência de uma punição imposta ao adversário é tanto uma questão de justiça quanto de moralidade. No entanto, o impacto de um título obtido fora de campo levanta debate sobre o real valor de um troféu conquistado pelo tapetão e o que isso representa para o futebol. Os desdobramentos do caso Manchester City podem influenciar o futuro do Mundial de Clubes e de outras competições internacionais. A FIFA, que já busca maneiras de equilibrar o cenário financeiro global do futebol, terá a responsabilidade de definir como lidar com situações em que o sucesso esportivo de um clube pode ter sido influenciado por práticas financeiras suspeitas. Nesse sentido, o caso do City pode se tornar um exemplo importante para outros clubes e ligas. Ao longo dos últimos anos, as regras financeiras se tornaram um aspecto fundamental no futebol, especialmente com a criação do Fair Play financeiro da UEFA. Esse regulamento, que visa impedir que clubes gastem mais do que arrecadam, busca criar um ambiente de competitividade justa, evitando que clubes com grande poder econômico monopolizem títulos e contratações. O Manchester City, contudo, é suspeito de ter contornado essas regras em múltiplas ocasiões, o que levanta questões sobre a eficácia do controle financeiro no futebol. A situação do City também destaca a questão do financiamento estrangeiro no futebol europeu. Com apoio de investidores e grupos de países como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, o City ganhou uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. O uso desses recursos para atrair os melhores jogadores e treinadores elevou o time a uma posição de supremacia, mas a que custo? Para muitos especialistas, o caso Manchester City é um alerta sobre os riscos de investimentos que comprometem as normas de transparência e ética. Para o futebol brasileiro, a possível conquista do Fluminense seria um marco de grande importância. Tradicionalmente, os clubes do Brasil têm que lidar com realidades financeiras bem distintas dos gigantes europeus. Uma vitória sobre o Manchester City nas condições atuais talvez fosse improvável dentro de campo, mas fora dele, o Fluminense poderia aproveitar a oportunidade para reforçar sua imagem como um clube que honra os princípios esportivos. Esse título, mesmo que de forma indireta, serviria para impulsionar o reconhecimento do tricolor no cenário mundial. No entanto, há quem questione se a FIFA realmente tomaria uma atitude tão drástica como desqualificar um campeão mundial. Historicamente, a entidade tem sido cautelosa em revisar resultados finais de competições. Mas em um período em que as cobranças por ética e transparência no esporte são cada vez maiores, a FIFA poderia se ver pressionada a intervir de maneira rigorosa. O impacto que tal decisão teria no futebol mundial seria profundo, redefinindo o papel das normas financeiras e a importância da transparência na gestão esportiva. Seja qual for a decisão final,
o impacto para o Manchester City será significativo. Mesmo que a equipe escape de uma punição severa, sua reputação já sofreu danos com a investigação, afetando a relação do clube com a torcida e até com os patrocinadores. Para o Fluminense, a possibilidade de herdar o título de campeão mundial seria um trunfo inesperado, mas extremamente relevante, especialmente para um clube com uma rica história no futebol brasileiro, mas que ainda busca projeção internacional. Outro ponto a se considerar é como jogadores e comissão técnica do Fluminense reagiriam a uma possível mudança nos resultados. Muitos podem ver o título como uma merecida recompensa pela dedicação ao longo da temporada. No entanto, também há aqueles que prefeririam conquistar o troféu diretamente em campo. De qualquer forma, o reconhecimento mundial traria uma série de benefícios ao clube, incluindo visibilidade para novos patrocínios e fortalecimento da imagem da equipe. A torcida tricolor vive a expectativa de um momento único, acompanhando atentamente os desdobramentos do julgamento na Inglaterra. Nos bares, nas redes sociais e nas arquibancadas, o assunto desperta discussões acaloradas sobre o que é ser um verdadeiro campeão. Para muitos, o simples fato de ter chegado à final contra um dos melhores clubes do mundo já é motivo de orgulho, mas a possibilidade de erguer o troféu faz brilhar os olhos de milhares de torcedores. Independentemente do desfecho, o episódio reforça a importância do papel das instituições reguladoras no futebol, tanto para punir irregularidades quanto para proteger o fair play. Este caso do Manchester City servirá como um divisor de águas, não apenas para a Premier League, mas para todas as competições onde o clube esteve envolvido. Para o Fluminense e para os amantes do futebol, a história que começou no final de 2023 ainda está longe de terminar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.